Salve! Sou Wanda de Itabira, Minas Gerais. Estamos aqui diretamente do Retiro Racional para emanarmos energias positivas, vibrações positivas para os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Vou dedicar uma poesia de minha autoria a todos vocês, desejando força e confiança na natureza, que é a mãe de todos nós. Natureza. Natureza, pioneira mãe de todas as vidas, coordena tudo e todos os seus feitos, esclarece o porquê de tudo assim ser e anuncia que todas as causas têm os seus efeitos. Vida que fez o pingo d'água, planta vital de contínua transformação. Nessa sequência de vida e morte, encontra-se a forma de evolução. De fase em fase, vem a perfeição. Para todos que percebem o sinal, é tempo de raciocinar e atinar que esta fase é do juízo final. A nova vibração desceu à Terra. A transição planetária aí está. Este é o plano superior pré-estabelecido. É o ciclo cósmico a finalizar. Instauração de inusitado tempo. Tomada de consciência e unificação. Trabalhadores em prol da verdade. Tem como meta a sua imunização. Salve, gratidão. Salve! Meu nome é Cláudia Rodrigues, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais e atualmente residente aqui no Retiro Racional. E estamos então dando continuidade às leituras racionais para emanar boas vibrações aos nossos irmãos do Sul. E a minha leitura de hoje é do 15º volume do Histórico, páginas 54 e 55. E assim, a fase do raciocínio é a fase mais brilhante de toda a humanidade, por ser a fase consciente e positiva, por ser da verdadeira origem do estado natural dessa deformação racional. Então, o pensamento foi uma coisa passageira, e por ser passageira, no seu estado de inconsciência positiva, por ser variante a todo instante. E o raciocínio é íntegro, por ser de uma fase superior, e por ser de uma fase superior, tem a constatação real do absoluto, que é o seu verdadeiro estado natural, chegando assim no ponto primordial do verdadeiro estado natural de todos, que é de racionais puros, limpos e perfeitos, sendo o ponto verdadeiro, real da humanidade, o desenvolvimento do raciocínio, para se ligar ao mundo racional. E na fase racional, todos amparados e protegidos e orientados e socorridos pela natureza. Por a aura natural da natureza ser pura, limpa e perfeita energia racional. E daí, tudo entrando em forma equilibradamente normal, por a fase ser racional. E com o tempo, todos esquecendo da fase do pensamento, como todos esqueceram da fase de selvagens, como todos esqueceram da fase de monstros. Que assim, com o tempo, vai havendo o esquecimento. E que as fases passam,
como tudo e como todos passam. E como tudo na vida da matéria é assim, tem princípio e tem fim, porque é uma deformação em transformações, surgindo sempre as transformações. E dessa forma, tudo passa. Hoje está com um corpo de vida, amanhã esse termina e se transforma em outro corpo de vida. Amanhã esse termina e se transforma em outro corpo de vida e sempre assim, em classes inferiores. E por tudo se transformar, tem princípio e ter fim. Passam as vidas provisórias, se transformando em classes inferiores sempre. Passam-se as épocas, passam-se as fases e tudo passa, por ser uma deformação em transformações de tudo. E nas transformações, as mudanças. Hoje é uma vida, amanhã outra, e depois outra, e assim sempre em evolução, em transformação e transformações. Tudo se transformando sempre, noite e dia e noite sem cessar, por ser uma natureza que está fora do seu verdadeiro lugar, e por ser um mundo que está fora do seu verdadeiro lugar, as transformações não cessam, até chegar no seu verdadeiro lugar, que é de racional puro, limpo e perfeito, que por meio das transformações vem a transformação desta deformação racional para o seu verdadeiro estado natural de racional. E é por isso que as transformações de tudo não cessam, para que, por esse modo, cheguem todos ao seu verdadeiro estado natural, normal de racional, puro, limpo e perfeito. Salve! Salve! Eu sou Mirtes Ribeiro do Ceará. Vou fazer uma leitura para vocês aqui diretamente do Retiro Racional para emanar energia racional para os nossos irmãos gaúchos do Rio Grande do Sul. Primeiro volume da obra básica, página 306. As garças brancas. As garças brancas do mar não tardam a chegar, anunciando riqueza, fortunas e bem-estar para todos que navegam com o leme real, que é o leme racional, brilhando cada vez mais, multiplicando o brilho com os gorjeios desta maré, que enche sempre para conservar todos de pé. Gritos de alegria, gritos de satisfações, hão de murmurar consigo mesmo e dizerem, até que chegou o dia da satisfação de todos. Portanto, eu, o racional superior, brindando sempre as garantias do triunfo racional e provando com o decorrer dos dias tudo que eu falo, tudo que eu prometo, todas essas mensagens para o bem de todos e da coletividade em geral. Muitos querem e não têm, por não conhecerem o racional superior, mas terão com o conhecimento universal, que é o livro que todos esperavam, Universo em Desencanto. Portanto, sejam persistentes para o bem de si mesmos. Quando a imunização racional dominar todos, quando estiverem por conta da imunização racional, então sim, viverão todos para o bem, todos se compreendendo. A felicidade será geral universalmente. Aqui, todas as horas e todos os momentos são racionais. O que é racional é puro, limpo. A tranquilidade deve ser reinante no coração de todo bom correligionário. O racional superior, derramando sempre o bálsamo da verdade das verdades, do bem-estar, dos obedientes, pureza, riqueza e grandeza angelical, brilho de honra. Aqui.
de todo bom correligionário, o racional superior, derramando sempre o bálsamo da verdade das verdades, do bem-estar dos obedientes, pureza, riqueza e grandeza angelical, brilho de honra do pedestal racional, da autêntica base suprema a tudo e a todos, que é a base racional, de onde todos vieram e para onde todos irão. Salve. Obrigada. Salve Racional Superior. Boa noite. Meu nome é Gabriel, residente do Retiro Racional. E hoje eu vou fazer a leitura do 77 volume do Histórico, página 17 e 18. E na natureza tudo muda, tudo se transforma. E assim, de muito vêm as mudanças de fase. Termina uma, entra outra. E assim sucessivamente, para que pudessem alcançar o auge do auge, que é o desenvolvimento do raciocínio. As fases sempre mudando e tudo sempre se renovando, melhorando assim o estado de todos pela grande lapidação. Porque lapidar é o aperfeiçoar. Porque tudo depende de desenvolvimento, por tudo ser energia, e essas energias são forças que se movimentam para que tudo volte ao seu verdadeiro lugar, de seu verdadeiro estado natural de ser, que é de onde saíram, do mundo racional. E todas essas energias em movimento, para a volta de todos para o seu verdadeiro mundo. E por isso, morre, nasce e cresce, e essa evolução em transformação sempre, chegando todos naturalmente ao seu verdadeiro estado natural de ser, de racional, no seu verdadeiro mundo, ou mundo racional. E por isso, as transformações não cessam. Tudo em transformações, noite e dia, e por isso, hoje é uma coisa, amanhã já é outra, e depois outra, e assim sucessivamente, mudando sempre, se transformando sempre, desta forma, todos se encaminhando para o seu verdadeiro lugar. E o verdadeiro lugar, o mundo racional, por meio do desenvolvimento do raciocínio, chegando assim mais rápido ou encurtar a jornada das transformações em classes inferiores. Com o desenvolvimento do raciocínio, evitando a jornada das transformações da deformação nesta infinidade de classes. Com o desenvolvimento do raciocínio, evitando assim de irem se transformando em classes inferiores por serem seres deformados e ligados à deformação. E por estarem ligados à deformação, continuando a se deformarem em outras classes inferiores, mas com o desenvolvimento do raciocínio, embargando assim o roteiro da natureza deformada, feitos e gerados dessa deformação, perdendo assim, com o desenvolvimento do raciocínio, a categoria de bicho racional, por passar para uma classe superior de aparelho racional. E daí o desenvolvimento do raciocínio, por estar ligado à fase racional. Mas muitos não deram importância aos anúncios, continuaram ligados à deformação por serem seres deformados e continuaram a se transformar em classes inferiores, por se despreocupar do que é de mais essencial na vida de todos, por saberem dos anúncios e não tomarem conhecimento, por se preocuparem somente com os bens aparentes da matéria e provisórios. Salve. Salve, eu sou Ana Borges, de Santa Luzia, Minas Gerais. E hoje, no Retiro Racional, vou fazer uma leitura
do primeiro volume da obra dos livros Universo em Desencanto, na página 53 e 54, emanando bastante energia positiva para os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Portanto, se não fosse o fluido, não haveria micróbios. Se não houvesse micróbios, não existiria a vida. Existem os fluidos das sementes, que são os micróbios. Dos micróbios, a origem da formação do ser humano. O Sol tem seu fluido, a Lua tem seu fluido, as estrelas têm seu fluido. Enfim, essas 7 partes que formam o mundo é que são a origem do conjunto da vida. Então, como são feitos esses fluidos? Como é feito o vento? Como é feito a eletricidade? Tudo é produto do conjunto elétrico e magnético, que forma a origem e a causa dessa deformação. O antes de ser tudo isso e a origem de tudo isso. Aí entra o antes do ser o que eram. Então, vamos chegar primeiro a saber o que eram, para terem conhecimento do que são. O que eram? Racionais, puros, limpos e sem defeitos. E por que chegaram a ser o que são? Por desobediência e rebeldia. Entraram nessa parte que não estava pronta para entrar em progresso, e daí todos os detalhes são esclarecidos com a continuação deste conteúdo da formação do universo e todos os seus pertences, visíveis e invisíveis. Por isso, todos possuem os seus fluidos, maus e bons. Tem pessoas que irradiam somente fluidos de simpatia e outras só fluido de antipatia. Então, existe o fluido bom e o fluido mau. O fluido é um ser que atua, constrói e destrói. Tanto faz bem o fluido bom, como faz mal o fluido mau. O que é um habitante do mundo invisível? É um corpo fluidicamente elétrico e magnético. Não é visível para vocês, mas o é para nós. É como o vento, sentem, mas não o vê. Como a eletricidade, sentem, mas não o vê. Assim é o corpo dos habitantes do mundo invisível, que vêem vocês e vocês não o veem. Porque vocês são micróbios feitos pelos fluidos. Micróbios se tornam bicho, e daí o corpo humano, que é uma bicheira material, possui desta matéria orgânica, é que não tem forças necessárias para poder enxergar os corpos superiores ao de vocês. É uma composição completamente diferente. É a mesma coisa que a eletricidade e o vento. Sentem os fluidos deles, mas não os veem. O carbonário, que é a origem de vocês, é uma vida diferente, inferior ao fluido, que é superior a vocês, que são as consequências dos fluidos. A sombra é o efeito do corpo visível. O corpo é a sombra do fluido. O fluido é a sombra e o efeito dos seres orgânicos. Os seres orgânicos são a sombra do antes de ser. O antes de ser é a sombra daquilo que eram. A sombra daquilo que eram é a sombra daquilo que foram. A sombra daquilo que foram é a sombra de onde saíram. E a sombra de onde saíram é dos corpos puros, limpos, sem defeitos. E por que saíram para essa derrota? Saíram por vontade própria
E as consequências são essas que aí estão. Todos sofrendo, sem saber como e por que tiveram essa derrota. Então não sabiam que iam se dar mal? Sabiam, mas quiseram por vontade própria progredir. Na outra parte da planície que aqui existe, existem outros habitantes que não quiseram tomar esse rumo e aqui estão com seu progresso de pureza. E por que tomaram esse rumo? Pelas simples vontades de apurar a parte que não estava pronta para entrar em progresso. Foram progredindo e até hoje conserva esse progresso de destruição. E a regresso todos vão a passos largos, não chegando à extinção, por vir mais daqui um pouco a salvação eterna, por meio da imunização racional. Salve. Salve, meu nome é Maria Salete, sou do Rio Grande do Sul e diretamente do Retiro Racional estamos emanando energia positiva, racional aos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, fazendo uma leitura do primeiro volume da obra, página 69. As 7 partes do porquê de tudo. Então, em quantas partes se divide o mundo? Em 7? Em quantas partes se dividem os corpos? Em 7 partes. Portanto, chama-se este esclarecimento as 7 partes do porquê assim são. E assim são feitos dessas 7 partes reunidas, fazendo a formação de todos os corpos, ou do corpo animal, que tem procedência ou origem birracional. Por isso, a imunização racional é para todos, porque os corpos estão aí feitos para ela, dependendo dela, como já sabem. E por a deformação estar nessas 7 partículas, é que o vivente imunizado vai fazendo com que a imunização vá tratando de tirar essas partículas das partes deformadas e transportando-as cá para a planície racional, de onde saíram, e então formando um corpo muito diferente desse vosso. E uma vez assim, o vivente não nascerá mais aí, nesse mundo deformado, como nascem, enquanto as virtudes permanecerem nessas 7 partes. Estão aqui dados bem claros, bem averiguados, que assim explanados e lapidados. Só mesmo na escrituração, tintim por tintim. Estes trechos, bem profundos e elevadíssimos, são para os jubilosos terem o verdadeiro amor fraternal a si mesmos, pelas bases sólidas que aí estão, provando a todos que na imunização racional estão as soluções de tudo que todos precisam. Salve! Salve! Sou José Alberto do Rio Grande do Sul, dando continuidade à leitura que tem a finalidade de emanar a energia racional para nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Primeiro volume da obra do Racional Superior, página 280 e 281. Onde existe o atraso
existe o sofrimento. Existem as trevas, por todos viverem no escuro, sofrendo sem saberem como se pode livrar desse sofrimento. Onde há adiantamento, há luz e não há sofrimento. Quem sabe não sofre, e quem não sabe, sofre. Existem os que pensam que sabem, mas o sofrimento prova que nada sabem. Pois se soubessem, não sofreriam, nem fariam os demais sofrerem. Os que sabem não sofrem, porque quem sabe resolve tudo de bom para si e para todos. Mas o mundo vive com um saber tão insignificante que o sofrimento prova ser um saber triste e de nenhum valor. No mundo existem muitos envaidecidos, com uma sabedoria fraca, vendo e notando a nulidade dela e considerando-se grandes sábios, quando não passam de grandes impostores. São impostores por serem sofredores, mantendo uma sabedoria que só traz sofrimento para todos. Que adiante, então, um saber que só existe para o sofrimento do povo? Não adianta nada. Como no mundo estão cansados de ver sofrerem grandes e pequenos, ricos e pobres, os que dizem que sabem e os que dizem que nada sabem. O mundo está convertido por uma sabedoria invertida, onde o atraso é adotado como saber. É tão visível isto, como é visível o sofrimento do mundo, tanto assim que admitem a salvação do mundo pelo desenvolvimento da destruição. Dentro de pouco tempo verão como a água ferver e esfriar de repente, como uma brasa viva que jogada dentro da água se apaga. Eu, o racional superior, faço ciente a todos que dentro de pouco tempo tudo estará normalizado e a paz reinará universalmente. Os homens nasceram no mundo, mas é preciso notar que o mundo não é dos homens, não é dos seus habitantes. E por o mundo não ser dos seus habitantes, é que nem tudo eles podem resolver. Agora vão começar a ver as coisas a se encarreirarem para novos rumos e com caráter de melhoria universal. Acabar-se-á o absurdo do vivente que nasce aí nesse mundo, não saber que isso aí não é seu e querer ter um franco domínio, julgando tudo ao seu modo de ver, encarando seus semelhantes com um indiferentismo tal que não os considera seres iguais a si, por pensar ser melhor em tudo sem o ser. Eis a razão das humanidades e o triste fim do mundo ser uma forma tão diferente do que pensavam. Pensavam que era pelos transes do progresso do fogo e da destruição causada por ele. E quando acaba é tão diferente, é pelo conhecimento da imunização racional. E assim eu, o racional superior, dia e noite, noite e dia, aqui trabalhando para o redígio dessa grandiosa e maior obra universal. Isto é para verem a que ponto a humanidade chegou e a razão de todas as ruínas desse mundo. Neste mundo deformado que teve o princípio e terá seu fim, os viventes não podiam deixar de ser como são, deformados, por serem produtos desta deformação. Uma vez filhos desta natureza desregulada, não podiam regular também. Salve. Salve, me chamo Cláudio Laureano, diretamente do Retiro Racional, fazendo uma breve leitura do volume 197 do Histórico, para o alento do povo do Sul. Hoje, todos que passaram a se conhecer só querem raciocinar. Pensar, ninguém quer mais, porque sabem quem é o pensamento e a imaginação, duas máquinas de lapidação. Ninguém está mais aguentando a lapidação feita por essas duas máquinas de lapidação. E por isso, ninguém tem mais sossego, ninguém tem mais paz, o desequilíbrio de um modo geral. Por esta fase, de salve-se quem puder e se puder. Todos horrorizados com a lapidação feita por essas duas máquinas de lapidação. E por isso, hoje, todos persistentes na leitura, para desenvolver o raciocínio o mais depressa possível, porque a vida do pensamento é a vida dos tormentos. Os pensadores já não estão aguentando mais a lapidação feita por essas duas máquinas de lapidação.
Hoje, em plena fase racional, a fase do terceiro milênio, todos querem raciocinar, que no raciocínio está a união de todos, universalmente, de um por todos e todos por um. É unindo todos pelo desenvolvimento do raciocínio que encontrarão o prazer de viver, e todos chegarão lá. Por isso, todos que já passaram a se conhecer estão completamente mudados e beneficiados, assim, pelo desenvolvimento do raciocínio, e por isso estão todos diferentes do que eram, do que já foram, e bem diferentes. Salve! Salve! Meu nome é Charles Schutz Alves, sou natural de Curitiba, Paraná, atualmente resido no Retiro Racional. Vou fazer a leitura do livro 197 do Histórico, página 47, para emanar energias positivas, energia racional, para todo o povo do Sul. O passar a se conhecer é a coisa mais importante que existe da vida de todos, porque o viver sem se conhecer é a coisa pior que existe. E por isso aí está, todos procurando no pensamento acertar, com uma coisa que não foi feita para acertar. E por não ser feita para acertar, é a causa de todos pensarem diferente uns dos outros. E onde todos pensam diferente uns dos outros, não podem acertar, porque as ideias são diferentes, os ideais são diferentes, os gostos são diferentes, e as pretensões são diferentes. E onde todos são diferentes uns dos outros, não é possível acertar, porque cada qual imagina a vida como quer, como gosta, como pode, como idealiza e como quer. Para ver que, onde todos são diferentes uns dos outros, não pode haver união. E não havendo união, impera o desequilíbrio de todos e de tudo, porque o pensamento não foi feito para acertar. O pensamento foi feito para lapidar o pensador, de todas as formas, jeitos e maneiras. E por isso o sofrimento de toda espécie. Se o pensamento fosse feito para acertar, há milênios de milhões de milênios que já vinham todos certos, não haveriam mais desacertos, nem desequilíbrio de espécie alguma. Por o pensamento não ser feito para acertar, é a causa do desequilíbrio ser cada vez maior e os desacertos. E então, o que é preciso? É preciso que todos passem a se conhecer, para saber como encontrar o equilíbrio perdido, porque é só se conhecendo que encontrarão. O desenvolvimento do raciocínio fará a união de todos universalmente. E é unir todos, todos por um e um por todos. Que todos estão necessitando para acabar as guerras, para acabar esse brigueiro infernal, para acabar tudo de mal que existe na vida de todos. Para acertar todas as ruínas que existem, para acabar os desacertos, para acabar o desequilíbrio. Salve. Salve, boa noite. Eu sou Laura, natural de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, atualmente residente no Retiro Racional. Estou aqui para emanar vibrações positivas, racionais, para toda a região sul do nosso país. Eu vou fazer uma leitura do 197 do Histórico, página 47 e 48. E para isso, é preciso que todos passem a se conhecer, que é a principal coisa, para saber como viver e encontrar o equilíbrio que todos necessitam para viver. Não é pensando que vão encontrar o equilíbrio, porque o pensamento não foi feito para acertar. E por isso, há milhões de milênios, todos vêm procurando acertar, e os desacertos sempre a se multiplicar, como até hoje aí estão. É preciso que saibam que o pensamento foi feito para lapidar o pensador de todas as formas, jeitos e maneiras. E essa
é a causa de todo pensador ser um sofredor imortal. Se o pensamento fosse feito para acertar, há milhões de milênios vinha tudo certo, e não haveriam mais os desacertos nem desequilíbrio, para ver que o essencial da vida de todos são todos passarem a se conhecer, porque é se conhecendo que saberão encontrar o equilíbrio perdido e o acerto de todos e de tudo que está no desenvolvimento do raciocínio, por o raciocínio ser o ponto positivo da vida eterna. Aí encontrarão o equilíbrio eterno e passarão para a eternidade, vivendo no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, com seu progresso de pureza, para ver que tudo está em todos passarem a se conhecer, porque se conhecendo, sabem como devam viver, se conhecendo, sabem como acertar, se conhecendo, sabem como encontrar o equilíbrio perdido. Salve! Essas foram as leituras racionais do dia de hoje. Amanhã teremos mais. Boa noite.